Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida com esse terceiro vídeo dessa nossa série sobre compliance no agronegócio. Curte aí. Pessoal, no vídeo de ontem a gente falou sobre alguns conceitos fundamentais do compliance, diferença para integridade e como que esse negócio veio parar aqui no Brasil. E hoje eu me comprometi com você a falar sobre um aspecto fundamental que é o due diligence, que é um mecanismo relacional pelo qual você, empreendedor do agronegócio, necessariamente precisa ter para poder gerar a sua produção. Por isso, nós vamos partir de um exemplo para explicar a importância do due diligence para você, tá certo? Pessoal, imagina o seguinte, você é produtor de hortaliças e você adquire um insumo de produção para que você possa ter a sua cultura mais bem aproveitada, enfim, todos os insumos necessários para que você possa promover a sua cultura. Quando você vai contratar algo para a sua produção, você tem que verificar se aquele produtor de insumo, aquele fornecedor, ele cumpre prazo, se ele tem uma cultura adequada do insumo para aquela sua produção, se aquele substrato que você está adquirindo está adequado às boas práticas da produção do seu produto, da sua hortaliça, no exemplo que a gente está dando aqui. Então, o due diligence, pessoal, o que que significa dizer? É perquirir do fornecedor todos os elementos necessários para que você tenha certeza de que vai se adequar a sua produção àquilo que você vai estar tomando do fornecedor. Então, se você vai comprar um agrotóxico, por exemplo, você vai verificar se o agrotóxico está adequado para a sua produção, se ele está regulamentado de acordo com as regras do Ministério da Agricultura ou de outro órgão regulador, dependendo da sua produção, se ele efetivamente entrega aquele produto no prazo para você, se a reputação de mercado daquele produto é positiva, se outras culturas dos seus concorrentes ou, por exemplo, de outras culturas para as quais aquele insumo se aplica, gera eficiência produtiva. Tudo isso são elementos de due diligence que você vai perquirir para saber se efetivamente aquela cultura está adequada, aquele insumo, perdão, está adequado à cultura que você promove, tá certo? Pessoal, a realização desse due diligence pode ser muito cara. Você pode ter que contratar um profissional técnico para verificar se a química que compõe aquela cultura realmente vai trazer um benefício ou se vai trazer um malefício para a sua produção, se ela pode efetivamente dar um ganho de produtividade ou diminuir uma perda produtiva, né? Então todos esses elementos você vai ter que contratar um sujeito para perquirir todos os fatores de risco que possam acarretar a sua produção antes efetivamente de aplicar isso no seu produto. E por que que isso é importante? Porque nós estamos falando do compliance como uma vertente de vantagem competitiva. Então, quando a gente fala em vantagem competitiva, a gente necessariamente também fala em diminuição dos custos, tá certo? E o que que o selo Mais Integridade contribui para que esses custos sejam menores? É que se uma vez você contratar de um produtor que tem o selo Mais Integridade, o Ministério da Agricultura que certifica esse selo, ele já vai fazer alguns desses caminhos para você. Então, por exemplo, o selo Mais Integridade vai dizer se aquele produtor de insumo possui boas práticas agrícolas, se a produção dele é sustentável, se os agentes que vendem o seu produto são agentes éticos e probos, preservam relações sustentadas, amigáveis, sem necessariamente ter tangenciamentos ilícitos, tá certo? Então, todas essas vertentes já vão estar identificadas quando você enxergar que aquele fornecedor possui o selo Mais Integridade. E isso vai trazer para você uma diminuição de custos da realização do due diligence. Por isso, pessoal, que o selo Mais Integridade é fundamental para que você possa diminuir os custos e saber que uma vez tendo o selo, você consegue de imediato saber que certas práticas do mercado não vão acarretar prejuízos ao seu negócio, né?
as boas práticas daquela cultura que está sendo produzida com aquele insumo, ela necessariamente vai trazer um ganho de produtividade para o seu negócio, né? Então, vamos voltar no exemplo da cultura lá do agronegócio, né? Se você tem lá uma plantação de hortaliças e você precisa de um insumo de produção para poder controlar, por exemplo, a acidez do seu solo para ter um ganho de produtividade, se a empresa que vende um insumo que controla a acidez do solo tiver o selo Mais Integridade, quais são as garantias que esse selo imediatamente já traz para você? De que aquela cultura é feita com base em boas práticas, traz efetivamente o resultado prospectado, ela cultiva aquilo de maneira a respeitar os trabalhadores e não promove nenhum tipo de abordagem ilícita ou antiética para te convencer de que aquele produto é um produto suficiente para a sua lavoura, para a sua cultura de hortaliças, tá certo? Então, isso já diminui o custo de você ter que perquirir isso propriamente, ou no mínimo, pessoal, vai diminuir o tempo que você vai gastar para poder fazer pesquisas para saber se aquele insumo efetivamente vai te trazer um ganho de produtividade. Pessoal, o Due Diligence é um dos pilares fundamentais do programa de integridade, porque ele tem esse aspecto relacional. Ele vai perquirir relações para saber se todas as relações que você forma para conjugar no final o seu produto ou o seu serviço no mercado são éticas, são probas, são íntegras, são sustentáveis, obedecem às regras de boas práticas e, além disso, trata bem os sujeitos, trata bem as pessoas que trabalham dentro desse contexto de cadeia produtiva tão fundamental para que a gente tenha produtos de qualidade. Então, o Due Diligence tem um aspecto relacional absolutamente importante. Certamente você já faz isso aí no seu negócio. Compra incertezas, testa incertezas na sua produção e reza para que o resultado seja positivo. Com o Due Diligence, você não precisa fazer isso. Você vai prospectar essa certeza por intermédio de uma série de ações que você empreende de investigação do seu parceiro. E com o selo Mais Integridade, melhor ainda, porque você vai economizar o custo de empreender essas diligências, porque o selo vai te trazer de imediato todos os elementos necessários que você precisa para tomar aquele serviço e ganhar produtividade com aquele elemento na sua cadeia produtiva. Tá certo, pessoal? Pessoal, o Due Diligence, nós falamos hoje, é um dos elementos fundamentais do compliance. Amanhã eu vou falar para vocês sobre gestão de riscos e como que o programa de integridade, aplicando a gestão de riscos na sua cadeia produtiva, pode trazer mais benefícios e vantagem competitiva para você diante do mercado que você participa, qualquer que seja o mercado, porque nós estamos falando de matérias instrumentais, porque eu tenho certeza que você sabe muito bem como que faz para ganhar dinheiro com agronegócio e eu vou dar para você uma ferramenta poderosa para você exponenciar esses seus ganhos, tá certo? Até o vídeo de amanhã com riscos aplicado ao agronegócio. Um grande abraço.